Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VibraCast, esse espaço que chama aqui para a mesa liderança de tecnologia, CTOs, CIOs, executivos que estão tomando as decisões mais difíceis, que são as decisões estratégicas no mercado de tecnologia que está em plena transformação por causa da IA. Eu sou Leandro Oliveira, eu sou o seu anfitrião aqui nesse podcast, sou também CEO e cofundador da Vibra. Nós somos uma consultoria que está ajudando as empresas a reformular os seus processos de desenvolvimento de software, trazendo a IA como pilar fundamental para ajudar as empresas a conseguir acelerar os seus ciclos de desenvolvimento em até 85%. Tirando então a IA da posição de uma ferramenta agregada a um processo antigo, que já está apresentando falhas, e construindo um processo novo, onde a IA entra para dentro do fluxo junto com os humanos. Então é humanos e agentes de IA operando como um novo time, num novo formato de trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, vamos dizer assim, do script padrão que a gente segue aqui no VibraCast, que é um convidado onde a gente vem com entrevista, com perguntas direcionadas, né? Hoje eu convidei aqui para estar comigo o Everton Bernardes, que é o nosso CTO aqui da Vibra. Eu tô sem a colinha aqui para fazer uma super apresentação do Everton, vou deixar ele falar. E hoje a gente vai fazer um bate-papo mais aberto. A intenção nossa aqui é justamente essa consultoria que a gente ajuda as empresas a implantar esse processo com IA, que a gente chama de squads cognitivos, né? Então é duas cognições trabalhando, né, em prol de um mesmo objetivo. A gente vai falar um pouquinho dos bastidores, o que tem acontecido aí no dia a dia, os pontos que a gente tem sofrido um pouco para resolver, o que tá sendo impressionante para a gente também, os aprendizados que a gente vai tendo. Enfim, não tem pauta, discussão, papo aberto mesmo. Então, Everton, obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite, cara. E se quiser se apresentar, fica à vontade. Não, Leandro, obrigado pelo convite. Até bom que tu não conseguiu me apresentar, porque quando tu me apresenta, tu me deixa com a responsabilidade de definir tecnicamente cada detalhe ali. Então, basicamente, foi bom. Tô bem contente de estar aqui, porque o modelo do squad cognitivo a gente já tem trabalhado há muito tempo e é realmente um modelo disruptivo que precisa entender realmente mudar a forma de pensar os processos como um todo para que esse processo ao redor da IA ele realmente possa ter esses resultados como tu falou, né, de 70%, 80%, 85% de otimização do ciclo de desenvolvimento como um todo. Sim. Hoje vamos puxar alguns pontos aqui. Eu queria começar por quando que para mim, pessoalmente, foi o momento que eu entendi que tinha mudado o cenário, né? Bom, quem nos acompanha, falando um pouquinho da Vibra, a gente está no mercado há 10 anos. E nesses 10 anos a gente trabalhava com o conceito do modelo de talento como serviço, né? Alocando profissionais para as empresas, intermediando no modelo de marketplace. O Everton, inclusive, foi um dos talentos que a gente trouxe para a nossa plataforma lá no início, lá em 2015, 2016. Então foi um dos primeiros que começou a trabalhar com a gente e foi trabalhando também que virou nosso CTO, né? Então a gente selecionou os melhores, né, para estar mais próximo. E dentro desse processo de a gente alocar profissionais para as empresas e também montar equipes de desenvolver software, a gente começou a entender, né, que a gente tinha que trazer IA para o processo. Então quando a gente começou a olhar como fazer isso, a gente começou lá como todo mundo, né? Vibe Coding, Prompt Engineering, copilotos, até que o Everton foi lá para a Web Summit, né, em Lisboa. E teve contato com o desenvolvimento agêntico. Ele trouxe para a gente começou a aplicar em alguns cenários de squads. E aí, quando a gente começou a ver o desenvolvimento agêntico dentro de um processo um pouco diferente, vamos dizer assim, que a gente foi tendo ganhos expressivos, aí eu falei com o Everton, cara, como é que você está vendo isso aí, né? Que você acha que vai acontecer, né? Eu lembro até hoje, era um dia que eu estava no meu antigo apartamento na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, eu estava lá fora, estava tomando uma cerveja, final do expediente, e eu mandei mensagem pro Everton, o que você acha que vai acontecer, né, no nosso mercado? E o Everton, cara, acho que tem bastante coisa que vai mudar. E aí a gente começou a fazer mais alguns testes, né, Everton? E aí a gente viu resultados realmente expressivos. E aí quando eu vi isso, eu falei, putz, acabou. Aí é uma questão bem pessoal, Leandro. Eu não acredito mais no mercado de alocação de mão de obra, de talentos, no sentido de como a gente tinha até então, né? De a gente precisar de volume de devs para fazer desenvolvimento de software, que era o core business da Vibra, né? Alocar mão de obra, principalmente desenvolvedores, né? Aí a gente teve que fazer aquela virada de chave e fez eu falar com a Juliana de mudar para essa consultoria que eu apresentei aqui para vocês no início, né? Como é que foi para ti, cara, esse primeiro impacto? Então, dentro do processo, do dia a dia do desenvolvimento como um todo, né? Primeiro, é um processo político. Então, é uma mudança de cultura. Então, dentro dessas empresas que a gente atendia, basicamente existe uma resistência natural, né?
de vamos aplicar IA, IA não funciona. E esse tipo de resistência a gente só quebra com resultados. Então, basicamente, é organizar um processo onde o resultado fale mais do que a insegurança. E foi isso que eu tentei buscar ao longo do tempo. Como tu falou lá no Web Summit, né, nada tinha a ver com o desenvolvimento. Basicamente, a virada de chave no Web Summit foi entender a forma como a IA estava trabalhando em novos processos. Lá eu lembro que eu tinha ido buscar uma ferramenta para construção de dashboard de forma mais interativa pelos meus clientes finais. Na época, poderia usar um Power BI, poderia usar outro tipo de ferramenta, mas o meu foco era esse. E chegando lá, eu vi algo que eu já tinha experimentado aqui, que eu já estava me antecipando com relação a IA, que era a resposta sobre um dado dentro da minha base através da linguagem natural como um todo. Então, isso no momento que a IA, basicamente a programação com IA era conversar com o GPT. Nem era ainda, né? Nada, exatamente. Copiloto. Exatamente. E de lá para cá, a gente foi entendendo que cada etapa do nosso processo a gente poderia se perguntar se exatamente como que eu posso fazer com IA. Ou se eu estivesse fazendo com IA, como seria? E dentro desses pequenos processos que tinha dentro das empresas, né, a gente foi alterando um detalhe ou outro. Mas o processo ele ainda não estava sendo efetivo. Por quê? Eu economizava tempo de codificação. Então eu conseguia entregar lá com 20% de economia de tempo. Mas esse 20% de economia de tempo da entrega do desenvolvedor, ele está levando para o cliente final? Não, porque não estava sendo aprovado. Por quê? Não passa no processo de code review, porque eu não estou usando da forma correta, eu estou simplesmente codando com o IA. E aí esse processo natural de codificar com IA, a gente começa a se perguntar por que não está sendo aprovado? O que está faltando aqui? A gente vai para a próxima pergunta e o próximo problema a resolver. Mas o meu code review, o que ele precisa fazer? Mas eu não faço nem code review. Realmente o bug estava indo para produção. Nossa. Então, nesse ponto, faça o code review. Mas eu estou fazendo code review, não está resolvendo. Tu está fazendo teste automatizado? Mas eu não tenho uma equipe para fazer teste automatizado. Agora não precisa, agora tem a gente. Então, algumas coisas ao longo desse tempo foram ressignificadas, né? Então, algo que eu precisava de muito mais tempo para fazer, agora é nativo dentro do processo do squad cognitivo, né? Eu não preciso mais ficar 10% do meu tempo fazendo teste automatizado. Não. Dentro da minha orquestração de agente, quando eu gero uma nova funcionalidade, essa nova funcionalidade ela já vem com o teste automatizado de acordo com os pilares que foram planejados lá no início do processo. Não é mais uma etapa, né? Exatamente. Então, ou seja, é algo que passa naturalmente dentro do ciclo de desenvolvimento. Isso eleva a qualidade da entrega como um todo. Sim. Eu acho que o que mais me chamou atenção depois que a gente começou a ver e aplicar é essa reconstrução do processo, né? Eu acho que eu sempre comento para o pessoal sobre a jornada de adoção, né, da IA. Não é assim da noite para o dia, não é aquela bala de prata, não é aquele plug and play, né? Tudo isso a gente fala, né, para as empresas que a gente conversa. É uma jornada. A nossa começou muito, muito lá atrás, 2023, né? Porque era o nosso core desenvolver software para as empresas, a gente precisava olhar para uma coisa que estava chegando no nosso mercado. Mas foi uma evolução, um aprendizado. Mas aí o que me chamou muita atenção era isso. Caramba, cara, não é um update do processo, não é uma IA como uma ferramenta adicional. Quando a gente repensa o processo, o que o negócio muda, né? Aí a gente começou a ver ganhos expressivos demais. Eu lembro a primeira vez que o Everton me falou alguns ganhos assim de percentuais, eu falei, putz, cara, isso aí a galera não vai acreditar. Não vai acreditar que otimizou tipo 70% do ciclo ou de uma etapa, e aí quando você soma tudo, o que demorava meses, porque eu lembro quando eu ia fazer um orçamento para uma empresa, eu falava, não, qualquer MVP, 3 meses de desenvolvimento. Qualquer assim, é básico, né? Coisa básica, né? E ainda assim, tipo, 3 meses era um curtíssimo espaço de tempo, né? Hoje em dia tu consegue fazer, acho aquele MVP que eu falava de 3 meses em, sei lá, uma semana.
né? Ainda mais usando o Vibe Coding, assim, é uma questão de você tirar do zero, né? Mas aí o ponto que eu queria que você comentasse é, porque uma coisa é Vibe Code, uma coisa é a gente tirar uma ideia do papel do zero. Outra coisa é a gente olhar para o cenário real de mercado, que é código legado, sistemas complexos, né? Times grandes trabalhando em desenvolvimento, né? Ali o buraco é mais embaixo, né? Como é que foi para você entender isso, sabe? De como é que eu ajusto isso aqui que eu estou fazendo para resolver esse tipo de gargalo? Perfeito. Acho que até trazendo o Vibe Code, né? Eu acho que esse ponto, cada metodologia tem seu papel. O Vibe Code é ótimo para a gente validar a ideia, para prototipação. Inclusive, essa semana mesmo eu recebi de um cliente um sistema todo no Lovable com prototipado para que eu possa estimar e colocar squad para execução. Cenário já ótimo. Então, um cenário adequado onde eu consigo, dentro do meu processo, escalar com equipes externas. Isso já sai muito do que a gente tinha anteriormente. Por quê? Se a gente fosse num processo tradicional ali, com relação ao Figma, prototipação, fluxo de utilização no Figma. Então, ou seja, o pessoal de design UX, eles estão dando o próximo passo também. Eles não estão mais tão preocupados como espaçamento da tela. Por quê? Porque o padrão que eles colocam no prompt já está no espaçamento. Eles estão focados mais no UX ali do que efetivamente em estar modificando a interface como um todo. A interface ela é criada através dos padrões, né? E esse novo papel também do design no desenvolvimento ali passa muito do que a gente tem visto com o Vibe Code. Claro, com padrões definidos para que a gente possa entrar numa esteira de processo do squad cognitivo como um todo, né? Claro, tem muita empresa fazendo Vibe Code e colocando em produção. Existe alguns gaps que é importante se preocupar, né? Como gaps de segurança, e isso tá todo mundo já careca de saber, né? Então, basicamente é um ponto que normalmente o pessoal bate muito no Vibe Code, e a segurança disso, como fica? Mas volta a questão de quem está executando isso. Quem está executando não conhece aquele contexto de segurança. Se conhecer, vai conseguir chegar num resultado que talvez seja uma validação de uma ideia, uma tese, por aí vai. Muitas vezes com um resultado financeiro expressivo. Então, ok, faz sentido, o Vibe Code atingiu o seu objetivo. Com relação à escala disso, aí a gente precisa de processos de engenharia de software. Então, como eu citei, a pessoa que fez o Vibe Code, ela conhece segurança? Se ela não conhece, já foi um desses processos já foi terceirizado ali para IA fazer, e esse tipo de decisão a gente não terceiriza. A gente traz para dentro de casa para decisão da própria equipe, né? E isso que diferencia do processo do squad cognitivo. Ao invés de a gente tirar processos, a gente mantém a garantia que cada processo tem, mas transforma ele dentro do contexto da IA. Então, ou seja, se eu tenho uma etapa lá que essa etapa não faz mais sentido, exemplo, gerar documentação técnica de 10 páginas, sendo que o desenvolvedor só vai ler os marcos de entrega. O que a gente faz? A gente traz isso para dentro do processo para que a gente entregue para o desenvolvedor o que ele precisa. O que ele precisa é entender os critérios de aceite, entender exatamente o que aquela funcionalidade tem que fazer. Só que aí a gente tem que conversar com outro ator nessa equação, que é a IA. Então, ou seja, eu não gero uma documentação só para o desenvolvedor, eu gero uma documentação para a IA. E, basicamente, eu vejo que as pessoas hoje estão fazendo os desenvolvimentos, né, estão criando as suas aplicações e estão esquecendo do novo ator, que é o ator da IA. Ele tem que conhecer o contexto e ele tem que conseguir trabalhar dentro desse contexto para que realmente consiga ter uma melhoria contínua, uma evolução desses sistemas como um todo. O que o pessoal está falando de tipo, eu preciso que o código que a IA gere, o meu humano possa dar manutenção. Né? Aí por isso, tipo, criar documentações que o humano consiga entender e tudo mais.
Essa frase, essa sentença, para mim, já é um indicador de maturidade do uso da IA quando eu sento com alguém para conversar. Você ainda não virou a chave de que o humano não codifica mais. Não cria código, né? Não codifica o processo, né? Vamos dizer assim, que não escreve código, vamos falar isso, né? Não digita código, como você falou da digitação, né? Cara, um outro ponto que tô pensando aqui, né, nos pontos que foram me chamando a atenção do squad cognitivo e que me fizeram assim, caramba. Porque eu fazia sempre comparativo com o que eu via no passado, né? Já tô há quase 20 anos no mercado, você também. Aí a gente já passou por muita coisa. E uma das coisas que eu ouvia muito das empresas, que era um gap no modelo de alocação, era... Tá, vou trazer um desenvolvedor externo, esse cara vai ter... Quanto tempo ele demora para rampar? Pô, eu vou ter que grudar ele com o cara aqui, até ele conseguir me fazer entrega... às vezes é 1, 2 meses. Esse 1, 2 meses fica por conta da Vibra, né? Você é uma garantia e tudo mais. Tal. Eu falava, cara, né? Isso era uma coisa inerente de processo, né? Como é que tá a tua documentação? Não existe. Pô, então, tipo, o cara vai ter que ir lá sentar com alguém para aprender. Você tem alguém ali? Mas o meu cara tá ocupado. Então, tipo, então como é que tu vai facilitar, né, a rampagem desse cara? Eu até oferecia, de certa forma, uma consultoria e falava, não quer que a gente estruture uma documentação para você e isso fique, né, como ativo para quando vocês trouxerem novos devs, inclusive como funcionários, ter algo assim para acelerar esse processo? Mas não queria pagar por isso, né, porque não via valor. Só que daí aconteceu o quê? Eu via cenários de empresas, às vezes empresas pequenas, cara, que demoravam 2 meses até o dev onboard e rampagem, né, e tá conseguindo entregar algo real ali para o projeto. E esse foi um outro ponto que eu vi que o squad cognitivo revolucionou. Porque a gente teve um caso no nosso time, que a gente montou dentro da Vibra, de trazer um desenvolvedor novo, sênior no caso, né, mas novo no processo, no ambiente da empresa, né, e a gente conseguiu fazer ali com que ele aprendesse, né, e conseguisse entregar valor em uma semana, com qualidade, né. Claro, ele teve que se estruturar, investir tempo para entrar dentro do cenário, né? Porém, a IA já estava contextualizada, né, com bastante coisa. Então, em uma semana, ele conseguiu agregar ao time, ao projeto, ao cliente final, né? Isso, para mim, também foi um impacto, cara, muito grande. Porque uma semana, nossa, cara, isso é meio que surreal no mercado de desenvolvimento de software, né? Exatamente. Um ponto que eu gosto sempre de trazer, né? O conhecimento, ele está dentro de casa. Quando eu falo essa frase, o que as pessoas normalmente estão pensando lá em casa agora, né? O ponto de que o conhecimento é aquele meu desenvolvedor de 20 anos. Pessoa, né? Não é mais. Então, um dos pontos que já de quebra de paradigma é que o teu Git ele diz muita coisa. Porque antes tu não conseguia analisar o teu Git da forma correta. Agora tu consegue fazer a IA analisar ele de uma forma que ele estruture documentos de habilidades e consiga chegar num resultado de contexto muito expressivo. Então, ou seja, aqui a gente consegue se diferenciar daquele modelo cru. Ou seja, eu tentando codificar com windsurf, cursor. Por quê? Basicamente, lá eu não tenho contexto. Até estava conversando um tempo atrás sobre o Akinator, né? Então, se a gente tentar adivinhar, seja um animal ou qualquer coisa, basicamente o que tu tá pensando, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou errar. Se eu tiver 50 pessoas na sala e eu pedir para falar só animais domésticos, eu vou acertar. Agora, se eu não trouxer contexto, eu dificilmente vou acertar de primeira o que eu quero. Então é a mesma coisa que acontece quando eu faço um prompt lá no Windsurf. Eu tô pedindo para ela fazer um CRUD, mas eu não tenho contexto para ela. O único contexto que eu tenho é o meu código. Quando eu olho o meu código de 25 anos, eu tenho um CRUD que foi feito de uma forma, o outro com outra, outro com outra, e aí 5 bibliotecas diferentes de lista. Então, ou seja, a própria IA não vai saber qual foi exatamente o último, ela vai escolher um deles e vai seguir. E aí, basicamente, esse é o padrão que ela vai seguir. Agora, trazendo lá no Akinator, na verificação em si, basicamente, se eu te fizer 5 perguntas, o animal que tu tá pensando é grande ou pequeno? Esse animal, ele anda com 4 ou 2 patas. Basicamente, a gente vai afunilando até que chegue o mais próximo possível. Mas pode ser que eu chegue num animal que pra mim esteja muito claro que é aquele animal, mas tu pensou em um animal que eu nem conheço. A IA normalmente não conhece aquele contexto que tu tá buscando. Então tu tem que dar o 6º feedback. E é esse o ponto de melhoria contínua que
tem que ser trabalhado para que esse contexto ele seja cada vez mais relevante e o desenvolvedor que entre, ele busque conhecimento no contexto existente do projeto, que é o que a IA traz para ele dentro do processo estruturado, onde ela executa boa parte do processo e ele se torna o validador desse processo antes de ele chegar a codificar em si. Sim. Eu vi um dos desenvolvedores ali que a gente trouxe para o time comentando sobre... Parece que eu tenho um desenvolvedor de 20, 30 anos no projeto que sabe tudo, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, os problemas, os erros, os acertos. E eu direciono ele. E aí, ao mesmo tempo, então, ele é muito feliz, né? Nossa, mudou completamente a minha forma de trabalhar, eu consigo focar, ter mais tempo para fazer outras coisas que eu não conseguia fazer, elevar a qualidade, ser mais estratégico no projeto, impactar melhor o valor entregue para o nosso cliente. Esse é o desenvolvedor que entendeu, né, a evolução. Outro perfil de desenvolvedor é aquele que, cara, eu vou virar babá de IA, eu não vou mais codificar, que eu amo programar, escrever, digitar código, eu amo fazer isso. Pensar nas soluções técnicas, tipo, tudo aquilo que a IA já está começando a assumir. Daí essa pessoa vira uma resistência, né? Quando eu vejo esse cenário, eu fico pensando o seguinte, o que é mais interessante para um desenvolvedor? Eu já fui desenvolvedor, você também já programou por muito tempo, né? Eu acho que você está mais ainda perto do técnico ainda hoje, né? Cara, eu acho que é muito frustrante quando você tem um prazo super apertado com um volume de trabalho muito grande que você tem que fazer, que você precisa obrigatoriamente produzir aquele código, né? Você vai ter que fazer escolhas, e as escolhas geralmente implicam em cortes, né? Em cortes de alguma funcionalidade mais rebuscada que tu poderia fazer, algum teste mais refinado. Eu lembro vários casos que eu ficava muito de cara quando eu era ainda gestor de projeto. Que ia lá o desenvolvedor e fazia uma tela básica de autenticação e não testava se a senha lá tinha que ter caractere especial ou não, sei lá, uma validação muito básica. E tu ia lá, a primeira coisa que testava, dava problema. Putz, o cara não fez o mínimo do teste, sabe? Aí por quê? Porque provavelmente estava ocupado fazendo um monte de coisa, não deu tempo de fazer, entregou com o modelo. Depois o que eles me apontarem de problema eu venho e corrijo. Então é delegar, né, o problema até ele voltar para mim, eu ganhei um pouco de tempo. Então esse modo operante que a gente tinha antes do desenvolvedor, né, cara, era muito frustrante na verdade. Era pressão, frustração, né, bug em produção, depois vinha ainda, né, feedbacks negativos. Qual que é o glamour que o pessoal ainda tem, sabe? Desse contexto que não quer ir para um cenário que tu consiga ter mais qualidade e eficiência, sabe? Sim, o primeiro ponto disso, né, que muitas vezes o desenvolvedor ele está fazendo o trabalho que foi delimitado para ele e ele ainda não consegue sair daquele contexto de apagar fogo. Por quê? Porque a direção está errada. Então, ou seja, basicamente, se a gente acelerar com o processo de squad cognitivo, como a gente tem falado, e acelerar para o lado errado, vai ser um problema. Então, esse desenvolvedor, ele vai conseguir entregar muito valor naquela frente que foi colocada, mas dentro do processo dele não vai ser a solução. Por quê? Porque ainda vai estar sendo priorizado coisas erradas que vão estar sendo agregadas dentro do sistema. Então, ou seja, passa por essa revisão do processo. Se eu tenho IA para o desenvolvedor para ele codificar, eu também tenho IA para o PO e para a camada de negócio entender se aquilo está sendo feito de acordo com o que eu preciso para o meu negócio. Então, esse é o primeiro ponto de olhar o processo como um todo e não só a codificação. O segundo ponto é que quando tu entra nisso, quando tu resolve isso, o desenvolvedor ele já olha com uma visão diferente. Então, aquele desenvolvedor que estava ficando depois das 6, que estava sendo acusado de todas as entregas estarem com problema, sendo que ele está fazendo 10 entregas por dia de coisas de contexto totalmente distinto, porque a estratégia foi essa, basicamente ele passa a ter um processo estruturado, ele passa a entregar de acordo com a direção correta, porque o que está entrando na esteira é o que realmente precisa dar atenção. Então as coisas se tornam natural. Esse desenvolvedor ele entende que esse caminho que a IA trouxe para dentro do processo, para o ciclo completo, realmente está trazendo benefício. E ele começa a experimentar. Então isso tem sido natural e muitas vezes a gente para naquela resistência técnica, né? Eu sou o desenvolvedor mais técnico da minha equipe. Esse desenvolvedor mais técnico da equipe, ele dá algumas carteiradas para subversão. Tem que ser dessa forma. Quando a gente traz a IA para o processo, muitas vezes isso se torna vaidade.
Porque quando tu fala tem que ser dessa forma, e a IA executa dentro do processo de planejamento, e ela vê que aquilo não atinge teu objetivo estratégico, o teu objetivo de ter requisito de sistema, ela vai barrar. Se ela vai barrar, ela vai trazer o feedback para ti. Se tu só vai aprovar se tu quiser. Aí por isso que eu digo que é vaidade. Tu vai aprovar errado se tu quiser. Não é a IA que vai errar. Tu vai estar aprovando errado. Então, ou seja, aqui é importante a gente entender que esse desenvolvedor ele tem um novo papel. Normalmente é um papel extremamente expressivo dentro do processo de squad cognitivo, que é o de pegar o conhecimento dele e disseminar esse conhecimento para o contexto como um todo, né? Esse mesmo tipo de situação ocorre hoje, né? Muitas vezes o desenvolvedor acha que ele não pode passar o conhecimento dele para o amigo do lado, porque o amigo do lado vai ficar com o cargo dele. Então, ou seja, a gente está vendo a mesma coisa com a IA, só que a IA tem uma capacidade de processamento muito maior do que o amigo do lado. Então, existe essa resistência. A verdade é que é a mesma verdade de todas as outras situações da empresa, que quanto mais tu conseguir trazer o teu conhecimento e disseminar para os colegas da tua equipe, da squad como um todo, mais aquela squad vai performar, mais tu vai conseguir evoluir na tua carreira, porque aquele produto vai estar efetivamente prosperando, né? Então, ou seja, mudam os atores, mas os problemas eles acabam permanecendo o mesmo se a gente continuar olhando com a mesma perspectiva. Sim. Porque ainda temos o fator humano dentro do processo, né? Uma coisa que eu fiquei lembrando ali dessa vaidade, né? Pensando na época como com um desenvolvedor ainda, no processo tradicional, tipo, uns 15 anos, vamos dizer assim, 12 anos. Existia um time, eu estava num time que tinha que não era ainda tech lead, mas era o desenvolvedor que era o melhor, né? Aquele cara que sempre que dava problema, tu recorria a ele. Aí tinha os desenvolvedores medianos, que eu me encaixava nesse, e tinha sempre aquele 1 ou 2 que eram mais fraquinhos, né? Ou mais júniors, assim, que ficava ali. Então ficava essa era a organização média que eu via nas equipes. Eu nunca fui um cara extremamente bom tecnicamente, eu olhava esse cara que era como, meu Deus, esse cara é o deus do desenvolvimento, né? Aí eu vejo essa questão, agora trazendo do ego, né? No cenário de antes, a gente tinha esses caras que eram os heróis. Né? E toda a empresa que eu passei tinha. O cara que, nossa, todo mundo respeita, porque tecnicamente tu senta com ele e ele fazia mágica, parece, e ele conseguia resolver o problema que ninguém mais conseguia. Agora, esse conhecimento não precisa mais, não é mais valorizado, ele começa a perder destaque, né? E aí essa galera, eu acho que muita gente está sofrendo com isso, cara. Vamos dizer assim, a perda do protagonismo, né? E aí viram os caras que são resistentes, que a IA não faz direito. Agora vou ter que ficar corrigindo coisa que a IA faz. Mas não é assim que funciona. Isso aí vai estourar essa bolha. Daqui a pouco não sei o quê. Vocês vão voltar para pedir ajuda pra gente, sabe? Nós, desenvolvedores, raízes, né? Mas, cara, eu acho que é muito esse mexer nesse ego, sabe? Porque muda, né, a forma como o conhecimento que a gente falou. Não tá mais nas pessoas. Tem que estar, isso até é melhor para a empresa, é um ativo da empresa aquele conhecimento, não pode estar na pessoa, porque se essa pessoa sai, é o que todo mundo fica desesperado. Se eu perder esse cara, acabou meu time, acabou minha entrega, eu vou ter que, né, sofrer com isso, né? Você vê alguma forma de a gente passar por isso? Como é que a gente resolve isso mais rápido? Então, eu fiz uma postagem essa semana no LinkedIn que fala um pouco sobre a forma de estruturar o processo, né? Então, basicamente, a gente tem a IA e a gente centraliza o processo em torno da IA. Então, ou seja, eu ressignifico alguns papéis ali dentro para que a IA realmente seja efetiva. Só que até no diagrama que eu trouxe ali, eu tive o cuidado de trazer o humano acima da IA. Por quê? As decisões dentro do processo são do humano. Então, eu acho que é isso que o humano ele tem que entender. Esse dev que ele está codando ali, ele está criando coisas incríveis, ele tem que entender que as coisas que ele vai criar são mais incríveis ainda. E que quando um item que foi codificado utilizando agentes, mas foi idealizado por ele, chega em produção, ele vai estar alcançando um público que ele não alcançaria, ele vai ter um impacto mais relevante do que ele teria anteriormente. Então é isso que eu acho que esse dev tem que entender.
E não é que ele vai perder o emprego, que o dev vai ter problema de conseguir emprego a partir desse momento com o IA. Eu acredito que esse cenário... não vejo esse cenário. Eu não vejo esse cenário. Eu vejo papéis ressignificados dentro do processo. Exemplo, hoje mesmo eu estou contratando o Dev Júnior. Do Dev Júnior que eu estou contratando, antes o que eu esperava? Esse Dev Júnior ele vai entrar, ele vai produzir tela com uma certa velocidade, ele vai aprender sobre o back-end, eu vou ensinar para ele boa parte relacionada à modelagem do banco. Hoje, esses devs que eu estou contratando, eles são para agregar valor dentro da squad como um todo. Então, basicamente, ele vai olhar mais para o cliente final do que para o código. O que eu quero trazer com isso? Dentro da esteira, eu já tenho esteira hoje automatizada que utilizam no início do processo ali uma engenheira e uma UX. Então, ou seja, elas estão dizendo a direção. O meu sistema de engenharia, eu tenho um engenheiro dizendo a direção. Eu não estou falando do cliente, eu estou falando do engenheiro dentro de casa, trazendo a direção para onde esse sistema deve seguir. O UX, porque esse sistema ele precisa ser utilizado em campo. Ele precisa dessa atenção, ele precisa que um botão ele seja clicável tanto no web quanto numa tela de celular com 2 botões do lado. Então, ou seja, essa atenção faz parte do sistema. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou elevando a qualidade do que eu estou entregando. Então, eu estou trazendo pessoas que não conhecem o código, mas que mostram a direção e trazem os itens dentro do meu ciclo de desenvolvimento ali, onde o meu tech lead ele pega, distribui e faz a execução. Essa squad, ela está entregando 80 itens por semana. Então eu estou falando aí de 4 pessoas, 2 devs e 2 pessoas não técnicas. Com conhecimento agregado dentro dessa esteira, né, basicamente eu tenho itens que passam direto. Por quê? O X está focado lá se aquele botão vai atender. Se o botão não atender, ele pode trazer o feedback ali, vai passar pelo planejamento, o planejamento vai escanear meu código, o meu tech lead ele vai validar, vai passar para o desenvolvimento, vai validar, vai passar pelo code review, vai validar e vai chegar em produção sem uma intervenção diretamente no meu computador. Então, ou seja, não preciso buscar no meu computador. Eu estou vendo preview, eu estou vendo o code review e eu consigo validar tranquilamente esse tipo de coisa. Mas isso numa esteira mais complexa. Eu acho que aí muda a escala. Então, ou seja, ao invés de eu estar falando na esteira toda passando direto, eu falo etapa por etapa. Isso foi um pouco do que eu trouxe ali na minha postagem e que apesar da imagem que eu trouxe, colocando o humano, a IA e os processos ao redor, o pessoal ainda não consegue entender que cada etapa dentro desse processo ela tem a sua complexidade e ela tem que ser tratada através dessa complexidade que ela tem. Talvez aquele processo, aquela parte do processo se torne uma esteira própria. Então, ou seja, pode ser que eu tenha uma esteira do PO, pode ser que eu tenha uma esteira do QA e por aí vai. Então, ou seja, a gente não está eliminando o papel. Por isso que eu entendo que esse dev que está preocupado com perder o emprego, ele não vai perder o emprego. Ele vai ressignificar o papel dele dentro desse ciclo que cada vez é mais importante, né? Porque se eu estou criando mais software, eu estou precisando de dev para validar todos esses softwares e seguir, entender o caminho. O desenvolvedor, ele não apenas codifica. Ele aprende a entender para quem e como que aquele sistema deve ser entregue no final. E a questão é que ele está sendo... a gente está antecipando isso, né? A gente não está mais fazendo isso apenas com pleno para sênior. A gente está começando desde o Dev Júnior de entender o valor que precisa ser entregue para o cliente final e através desse valor a gente tende a entregar muito mais sistemas ao longo do tempo e facilitar um monte de processo que a gente tem feito manual ainda no dia a dia, né? Sim. Eu lembro que quando eu lancei a CTO Real, ano passado, antes de lançar, que é uma comunidade só para liderança de tecnologia, CTOs, CIOs, enfim, para troca entre pares. Eu fiz algumas conversas com os CTOs, chamei alguns próximos assim para trocar uma ideia, fiz 2 rodadas dessas.
E uma coisa que eu ouvi comum, isso era abril de 2025, era que o pessoal falava o seguinte: a gente não contrata mais dev tarefeiro, que é aquele dev que não entende do negócio. Então, era uma verbalização e um anseio das lideranças das empresas que os desenvolvedores entendessem do negócio, do contexto, do cliente, do mercado, das dores, né? E o Squad Cognitivo faz isso. Empodera o desenvolvedor a ter tempo para entender do negócio e o impacto que está fazendo lá. E aí a gente vê, às vezes, algumas resistências desses perfis, ou até de algumas lideranças falando, tá, mas é aquele meu dev lá, como é que vai ficar agora, sabe? Tipo, essa preocupação, né? Então, acho que está acontecendo um movimento na direção do que as lideranças queriam. E aí, acho que é um papel das lideranças olhar como é que eu preparo esses meus desenvolvedores que estão aqui, que vieram desse cenário sem IA e que consigam estar aptos a navegar nesse novo momento. Então, eu acho que vem um pouco das lideranças também, né? Agora, falando um pouquinho disso, só para a gente poder ir para a reta final do nosso papo, que vamos falar um pouco de quem toma a decisão, né? Eu vejo muito... Primeiro, eu vejo algumas diretorias de algumas empresas embaladas pelo hype. Então, essa galera que vê um guru da internet, alguém que é famoso, mas só porque conseguiu fazer um bom marketing, mas não aplica de fato IA na prática. Ele é um consultor que conseguiu fazer, né, um destaque nas redes sociais, mas fala muito no raso. E quem trabalha com isso no dia a dia, como a gente está fazendo, como a gente sabe que outras empresas estão fazendo, esse discurso fica muito nítido. Mas a diretoria, que é aquela pessoa que dificilmente se tem acesso até ela, né? Ainda mais quando é empresa de médio e grande porte, ficam nesse hype, né? E aí fazem uma trava de tomada de decisão para um movimento que exige uma velocidade, dado o contexto que a IA está impondo, né? Como é que você vê esse tipo de impacto quando a empresa precisa acelerar esse processo, mas tem essa trava, vamos dizer assim, ou está meio que fragmentado? Não é uma coisa que tá todo mundo na mesma página, sabe? Tipo, tem esses nuances. É mais o hype e o ROI, mas sem a estrutura, né? Ótimo, ótimo. A gente vem conversando muito sobre isso internamente, né, Leandro? E um ponto que para mim ficou evidente é que tem muita gente aplicando IA. Se ainda não mexeu o ponteiro, é porque não aplicou da forma correta. Que é o pessoal fala, né? Tipo, já estou fazendo aqui, isso é o squad cognitivo. Essa é a provocação que eu deixo. A gente conversou com pessoas que citaram já uma otimização dentro do processo, uma otimização bem menor do que a gente tem aplicado, por exemplo, mas já mexeu o ponteiro. Então, ou seja, está no caminho certo. Então, continua evoluindo, entendendo os modelos que vão evoluir para dentro de casa. Agora, se a IA tem sido custo para a organização, se a pessoa está se perguntando quando que ela se paga, é porque não está usando da forma correta. Não está usando no local correto e com processos organizados para que a IA realmente mexa os ponteiros. Aqui a gente está com uma baita oportunidade. Nem todo o mercado já se moveu para esse uso. Então, ou seja, se a gente conseguir dar esse primeiro passo dentro das nossas organizações, utilizando isso para mudar realmente o ponteiro da organização, a gente consegue efetivamente, primeiro, sair dessa discussão se tem ROI ou não, porque isso fica muito evidente. Segundo, sair na frente do mercado. Uhum. Às vezes eu acho que falta uma questão de um olhar até meio lógico, né, para as coisas, né? Se eu demoro, eu tenho aqui 5 etapas de um processo. Se eu faço essas 5 etapas de um jeito que eu faço, eu demoro 30 dias, né, fazendo manualmente ou do jeito que eu faço no processo mais base. Se eu adotasse IA ou repensasse esse processo com uma metodologia ou um formato de trabalho que acelere a entrega daquele resultado que eu preciso para o processo se mover, naturalmente eu encurto. Né? E se naturalmente eu encurto, logicamente eu acelero uma entrega para o mercado, uma nova frente de receita, uma eliminação de um custo que sempre me dói lá né, na DRE. Então acho que é muito flow, muita correria sem parar para fazer o básico, que é repensar as coisas, planejar as coisas com um pouco mais de estrutura, né? É como você falou, a gente escuta muito isso, né? Quando a gente apresenta o squad cognitivo, não, a gente já está aplicando IA. Daí a gente
vamos entender o que vocês estão aplicando. E assim, ó, às vezes é 10% do que a gente de fato está fazendo, de fato a gente está usando. E é como você falou, beleza, a pessoa está nessa jornada, né? É o que eu falo para as empresas, tipo assim, que você está aplicando é o mínimo que a gente espera, né? Porque se você não está aplicando nada de IA, acho que é um problema muito sério. Né? Então, que está todo mundo fazendo isso, a gente sabe. O ponto é quanto tempo você quer levar para fazer isso, para essa transformação, né? A nossa consultoria entra muito nisso, né? Uma aceleração para a gente fazer isso acontecer em 3 meses, não em 6 meses, não em 12 meses, ou não em 18 meses, como acontece em algumas empresas, né? Tem algum ponto, cara, que você lembra, assim, que eu acho que ainda vale a pena ou falar do squad cognitivo que o pessoal não está conseguindo enxergar direito? Tem um ponto que eu vejo que é um ponto muito importante. Quando a gente olha a codificação e olha o cognitivo e não consegue entender a diferença entre os dois, a gente está falando de dar uma ferramenta. O outro, a gente está falando de trazer uma metodologia que estrutura a base de conhecimento e geração de código dentro de um processo automatizado, orquestrado, onde a gente consegue ter resultado extremamente expressivo, né? Então, ou seja, eu acho que aqui, quando a gente olha as duas coisas, a gente está achando que são iguais, eu acho que é o momento que a gente tem que parar, refletir e ver o que a gente está fazendo dentro de casa para realmente dar esse próximo passo, né? Porque senão a gente vai ficar na mesma dúvida do mercado. Será que eu estou usando IA ou eu estou usando o token e tornando as empresas de IA cada vez maiores? Então, ou seja, eu estou usando para o meu crescimento ou para o crescimento deles. Sim. Muito bom. Bom, é esse tipo de conversa que a gente tem aqui no VibraCast. Hoje a gente fez um formato um pouco diferente, um bate-papo mais aberto, mais fluido, sem pauta. E aí tentamos pensar aqui, né, em alguns pontos que a gente foi vendo no dia a dia, vendo nas empresas que a gente atende, algumas conversas comerciais que a gente avança e sente algumas resistências ou inseguranças. E a gente entende também que é um processo natural, né? A gente está evoluindo, está numa mudança. Acho que o que a gente fez de diferente, vamos dizer assim, a gente começou antes. E o fato de a gente começar antes fez com que a gente tivesse uma coisa mais avançada do que o mercado está conseguindo implementar agora. E isso faz com que às vezes as pessoas não entendam o que a gente oferta, né? E o fato de você não entender ou você não conseguir replicar não significa que isso já não esteja acontecendo, né? A gente vê, não é só a Vibra, a gente vê também empresas, geralmente fora do Brasil, fazendo isso. Com certeza alguém no Brasil deve estar também no estágio que a gente está, mas a gente não conhece todo mundo, né? Mas enfim, existem sim empresas e profissionais que estão num patamar bem avançado. Então acho que é um ponto de entender isso, que se você não está conseguindo fazer, não significa que não esteja pronto ou que não há como fazer. É você que ainda não soube. Aí você pode buscar conhecimento, buscar quem sabe fazer, buscar ajuda, né? Ou então viver a sua jornada ao longo desse tempo até chegar nesse ponto, né? Mas que já está acontecendo, essa revolução já está, né? Everton, obrigado pelo papo, cara. Foi muito bom essa troca aí contigo. Quer deixar algum recado final, pessoal? Não, só algo que eu tenho reforçado, né? Basicamente, olhe para os seus processos internos, entenda o que funciona aplicando IA. Depois de fazer isso, pergunta o contrário. Se eu tenho a IA, como que eu posso organizar o processo aqui em torno dela? E se isso não te trouxer uma resposta que vai mexer o ponteiro efetivamente, que vai te reduzir tempo dentro do processo ou aumentar a qualidade do que tu está entregando, então tu ainda não chegou no modelo correto. Aí eu vou deixar com o comercial aqui, ó, falo com o nosso CEO que ele tem de ajudar vocês aí nesse processo. Já fez o jabá, boa. Acessa lá então, vibra2bs.com.br e veja esses episódios aqui, outros papos como esse que a gente teve aqui com o Everton, no YouTube, no Spotify, e procura lá por VibraCast que você vai encontrar, tá bom? Até a próxima.